Abençoado, eu sou Ferreira Guimarães e nesse vídeo quero convidar você a uma reflexão teológica cristã cultural em um livro que estive lendo há pouco tempo, O Idiota. Nome um pouco estranho, mas O Idiota é um romance escrito em 1867 por Fyodor Dostoiévski, tendo como protagonista o príncipe Lev Nikolaevich Miskin, que tinha apenas esse título próprio da cultura social russa, mas não era rico, até que adquire uma grande herança, sendo que a ideia principal de Dostoiévski, ao escrever O Idiota, era delinear a beleza de um ser humano que tem uma visão muito conveniente de todos os que o rodeiam, e que não corresponde aos cânones do realismo, mas o contrário disso, é um ser delirante. Alguns estudiosos afirmam que o personagem Miskin tem profundos traços das idiotices de Dom Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Outros já afirmam que ele carrega traços fortes de semelhança ao próprio Jesus Cristo, que eu, como teólogo, preciso concordar que em algumas atitudes de bondade e perdão de Miskin realmente nos lembra o nosso Salvador. Mas analisando esta obra literária, pude identificar enormes semelhanças com o personagem Rubião, do livro Quincas Borba, já do escritor brasileiro Machado de Assis, pela maneira de que, como ele adquire as suas riquezas e as consome de uma maneira um tanto, digamos, irresponsável. Muitos personagens de Dostoiévski possuem certa semelhança consigo mesmo ao longo dessa obra, como se fosse uma autobiografia. Miskin é um personagem que sofre de epilepsia, assim como o próprio autor Dostoiévski. E tal distúrbio naquela época era associado a uma espécie de doença sagrada, no qual o portador vivenciava, por um determinado período, outra realidade de consciência, impondo ao livro inúmeros comportamentos alvos de profundas análises de cunho psicológico. O livro é estruturado em torno de uma série de cenas sociais nos salões de Petersburgo, e todas as cenas sociais são verdadeiras obras-primas da psicologia, que interagem com motivações conflitantes, escondendo-se por trás das máscaras sociais e o indício de suas reais intenções. Assim, no livro, tudo começa com 3 estranhos em um trem a caminho de Petersburgo. Um príncipe chamado Miskin está voltando de um sanatório suíço, onde permaneceu nos últimos anos, se tratando de um problema de epilepsia. Ele encontra então o espertalhão Rogojin, que guarda uma obsessão doentia por uma menina jovem chamada Anastácia Filinovna, e um funcionário do governo chamado Lebedev, que abrolha relevantemente em todo o romance. Miskin, que não é um homem brilhante e atravessa a sociedade de forma simples, mas é uma pessoa boa, honesta, simpática e agradável. Por essa ingenuidade, todos veem como um verdadeiro idiota. Imagine, quando ele entra em uma grande herança, ele é chantageado por um homem que afirma ser o filho ilegítimo do benfeitor de Miskin. Mas quando a história do homem é desmascarada, Miskin faz amizade em vez de castigar o culpado de seus cúmplices. Nessa sociedade, o protagonista dialoga com um certo jeito ingênuo de ser. De um lado, com a grande sociedade miscigenada de hipocrisias e pessoas elegantes. O mundo dos ricos poderosos e conservadores. E do outro lado, com a fúria dos jovens anarquistas e nihilistas. Pessoas que negam a existência da crença e não possuem fé nenhuma, e suas insensíveis hostilidades. Nesse tiroteio, o príncipe está sempre sozinho, exposto ao fogo de ambos. Miskin revela a sua doçura, a sua natureza infantil. Sozinho, aceita o ultraje, o insulto, e está sempre pronto a aceitar toda a culpa, chamando para si só toda a responsabilidade sobre seus ombros de ambos os lados, tanto dos ricos como dos revolucionários. Interessante dizer que ele, sem querer, acaba desagradando a todos, mesmo porque, cotidianamente, ele já vive imerso em um conflito pessoal e generalizado relacional.
E por viverem nesse conflito generalizado, ninguém o entende, cuja ternura transforma em algo mágico, bastante de semelhante do ser humano comum, com as suas hostilidades e espectros psicossomáticos. O mundo social está sempre excluindo ele. Esse idiota afetuoso nega a vida vivida pelos simples mortais, denega todo pensamento e sentimento. Tudo que o mundo e a realidade significa para os outros. Para Miquim, a realidade é algo totalmente diferente. E essa realidade vivida pelo idiota é algo hostil tanto para os ricos, conservadores e bem situados socialmente, assim como para os nihilistas, os anarquistas e cogêneres. Em O Idiota, há uma seiva argumentativa digna de uma pessoa que vive na obra de valorações extramorais e compreende o quanto é venenosa a vida humana regulada por uma exacerbada moralidade teológica, assim como também com uma imoralidade pautada pelo ateísmo. Se na realidade da cultura humana o mundo está dividindo entre claro e escuro, o bem e o mal, tudo é permitido. Na visão de Miquim, a experiência mágica está na reversibilidade de todos os valores morais. Miquim não tem como objeto quebrar as tábuas das leis. Ele simplesmente mostra o outro lado, onde as leis estão escritas nas tábuas. Para o idiota, é possível dizer sim a tudo. Se cada coisa proibida, cada maldade tiver uma base sólida, pode se transformar em lei, assim que essa lei seja testada para servir de base de um novo mundo de ver as coisas, uma nova ordem. O bem e o mal são intercambiáveis. O príncipe Miquim, mesmo como apontados por seus constantes algozes como inimigos da ordem, como destruidor, não aparece ao leitor como um malfeitor, mas como uma encantadora criatura, tímido, infantil, cheio de bondade, caloroso, altruísta, que ensina a amar as pessoas mais, para percebermos que existe algo semelhante a eles, algo muito próximo deles. Evidente que Miquim não é um santarrão milagreiro, muito menos um reformador social. Ele apenas estabelece uma relação franca, autêntica, com aqueles que conhecem, uma relação que foge às convenções, comportamento ou costumes sociais e às diferenças religiosas, ao menos nos favorecido economicamente. Ele produz algo estranho, com efeitos sobre todos, trazendo respostas genuínas, o que permite a nós mesmos, os leitores, entender a sua verdadeira natureza. Certa feita, Miquim, ao visitar sua amiga Anastácia, de quem já fora namorado, contempla em sua casa um infeliz retrato de um Jesus Cristo morto, como se fosse um humano qualquer, com seu corpo todo deteriorado, em estado de putrefação, não oferecendo nenhuma esperança de redenção a seus discípulos e seus primeiros apóstolos. Então, com todo respeito aos ilustres conhecedores das artes da escrita, gostaria de ler o trecho do livro. Todavia, coisa estranha quando se olha para esse cadáver de homem supliciado. Surge uma pergunta especial e curiosa. Se esse cadáver fosse visto exatamente assim, e sem falta ele devia ser visto exatamente assim por todos os seus discípulos e seus principais apóstolos, pelas mulheres que o seguiam e estavam perto da cruz, por todos que nele acreditavam e o adoravam. Estes, ao olharem para este cadáver, como poderiam acreditar que esse mártir iria ressuscitar? Aí vem involuntariamente que a morte é tão terrível e as leis da natureza são tão fortes, então como superar se agora elas não foram vencidas, nem por aqueles que vencia até a natureza e a quem essa se subordinava. Aquele que exclama, Talita cumi, e a menina se levantou. Lázaro vem para fora, e o morto saiu. Quando se olha para esse quadro, a natureza nos parece com a visão de um monstro imenso, implacável e surdo. Ou é bem mais certo dizer, mesmo sendo talvez estranho na forma, de que alguma máquina gigantesca de construção moderna, que de modo absurdo agarrou
moeu e solveu de forma insensível um ser grandioso e inestimável, um ser que sozinho valia toda a natureza e todas as suas leis, toda a terra que possivelmente fora criada unicamente para o aparecimento dele. E se aquele mesmo mestre pudesse ver a sua imagem na véspera da execução, teria ele próprio subido à cruz daquele jeito e morrido do jeito que agora se vê? Essa pergunta nos passa involuntariamente quando se olha para esse quadro. Abençoado. Dostoiévski era um grande crítico da Igreja Católica. Em decorrência, o livro Idiota acusa que o Papa apoderou-se da terra, do trono terrestre e pegou a espada. Desde então não tem feito outra coisa, só que pela espada acrescentou a mentira, a esperteza, o embuste, o fanatismo, a superstição, o crime, brincou com os próprios santos, com os sentimentos verdadeiros, simples e fervorosos do povo, trocou tudo por dinheiro, pelo vil poder terrestre. Isso não é uma doutrina anticristã? Como o ateísmo não iria descender dele, o ateísmo derivou deles, do próprio catolicismo romano. Antes de mais nada, o ateísmo começou deles mesmos. Poderiam eles crer a si mesmos? Ele se fortaleceu a partir da repulsa a eles. O ateísmo é produto da mentira e da impotência espiritual. Abençoado. Tal citação de contestação contemplativa de Miquim a respeito daquela macambúzia obra de arte, certamente imbuída de um pensar religioso de Dostoiévski, que, como não católico, mas apreciador da Igreja Ortodoxa Russa, onde já se tinha uma Rússia menos ocidentalizada e menos contaminada pelas influências europeias. Uma Rússia que reconquistava um cristianismo mais ideal, um cristianismo não dogmático e racionalizado, mas comunitário, baseado na compaixão pelo sofrimento humano, como pensava Dostoiévski. Dostoiévski tinha Jesus Cristo como a personificação da perfeição. O próprio conclama que, quando após receber o indulto de perdão do czar, exatamente diante de um pelotão de execução à morte, tem sua pena transformada em um cárcere de 4 anos de trabalho forçado nos campos congelados da Sibéria. Período esse em que recebe como seu único livro uma Bíblia Sagrada, e ao lê-la por inúmeras vezes fica esclarecido da existência de Jesus Cristo, o que também é constatado pela história universal, e da sua ressurreição que ocorrera de forma extraordinária. Um Cristo que, ao encarnar nesse mundo, foi inseminado no útero da Virgem Maria, sem qualquer reação químico-orgânica entre cromossomos X e Y herdados do DNA de Adão e Eva a toda a raça humana. Um Jesus Cristo que fora 100% homem e 100% Deus. O Verbo encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Querido, ao não se deixar emergir nessa dúvida teológica, o personagem Miquim ratifica o que fora doutrinado à Igreja de Coríntios na Grécia, no início da era cristã, por volta do ano 55, quando o apóstolo do gentio, Paulo de Tarso, se encontrava na cidade de Éfeso em sua terceira viagem missionária, Atos, capítulo 19, 1 e Atos, capítulo 21. Leamos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se como homem lutei em Éfeso com fera, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Querido, Jesus já ressuscitou e um dia voltará em glória para reinar para todo sempre.
Amém ou não amém? Aleluias, abençoado. Dê sua like, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo e nos abençoe em nossas missões urbanas. Eu sou o Reverendo Ferreira Guimarães, a voz do invisível, social e eclesiástico.